Antes de responder essa questão, eu preciso que vocês entendam que nós temos dois tipos de herdeiros. Os herdeiros por testamento, que são aqueles que receberam algum bem do falecido através de um testamento deixado por ele. E nós temos o outro tipo de herdeiro, que são os herdeiros determinados por lei. Os herdeiros determinados por lei estão lá no artigo 1829 do Código Civil e são os herdeiros nessa seguinte ordem. Eu vou colocar como andar aqui nos meus dedos para ficar mais fácil, vou colocar como andar para você entender. E são exatamente nessa ordem, eles são observados nessa ordem. E uma coisa eu já vou dizer para vocês: havendo herdeiros do primeiro andar, excluirão os demais, ok? Se eu tiver herdeiro aqui, os de baixo não herdam. Certo? Com exceção do cônjuge ou companheiro, que eu vou explicar também. Então vamos lá. Segundo a lei, né, os herdeiros previstos por lei são eles. No primeiro andar nós temos os descendentes do falecido, que são os seus filhos, netos e bisnetos. Nós temos no segundo andar os ascendentes, que são seus pais, avós e bisavós. No terceiro andar nós temos o cônjuge ou companheiro. Embora no Código Civil esteja falando apenas do cônjuge, já tem entendimento dos tribunais superiores de que os mesmos direitos aplicados ao cônjuge se aplica também ao companheiro ou companheira do falecido. E no quarto e último andar, nós temos os colaterais, que são os seus irmãos, tios e primos, ok? Como eu disse, um andar exclui o outro. Tem herdeiro nesse andar? Os de baixo não terão direito, ok? Com exceção do cônjuge, que eu vou explicar, que eu já falei. Uma outra observação: dentro desses herdeiros legais, né, determinados pela lei, nós temos uma subdivisão. Que subdivisão é essa? São os herdeiros necessários. O que são herdeiros necessários, Jorge? Já me perdi tudo. Então vamos lá. Os herdeiros necessários são aqueles herdeiros que a lei garante 50% do patrimônio da pessoa para esses herdeiros, certo? Então, vamos lá. João, ele tem um patrimônio de 500 mil reais. 250 mil reais serão garantidos para os seus herdeiros necessários. Eu vou falar quem são, ok? Aí você deve estar se perguntando: mas Jorge, você fez um vídeo esses dias me falando que a pessoa ela pode vender todo o seu patrimônio e deixar nada para ninguém. Exatamente, isso daí é verdade. A pessoa pode vender e não deixar nada para os herdeiros. Mas lembra que eu fiz na semana seguinte um outro vídeo que eu falei a questão da doação? Que eu falei: a pessoa pode doar todo o seu patrimônio? E a resposta foi não. A pessoa não pode doar todo o seu patrimônio. Na doação, se ela tiver esses herdeiros necessários, ela não pode doar todo o seu patrimônio. Ela só pode doar até 50% do seu patrimônio. Os outros 50% são garantidos aos seus herdeiros necessários. Mas quem são esses herdeiros necessários? Vamos lá? Lembra dos andarzinhos? Do artigo 1829? Os herdeiros necessários são os dos 3 primeiros andares. Quem são? Descendentes, ascendentes e o cônjuge. Mas Jorge, você falou que são 4 andares. E os colaterais, que são os irmãos, tios, primos. E aí? Então, os colaterais, irmãos, tios, primos, eles não são herdeiros necessários. Ou seja, eles não têm garantido 50% da herança do falecido. Então, se a pessoa não tem descendente, não tem ascendente, não tem cônjuge, ela pode doar, ela pode deixar por testamento, ela pode zerar seu patrimônio e deixar o seu irmão, seus tios, seus sobrinhos sem nada. Sem nada, entendeu? Agora vamos lá. Lembra que no começo eu falei que, havendo herdeiros de um andar, exclui os demais? A enquete minha foi o seguinte: o João, ele tinha Maria, sua esposa, né, ou companheira, e tinha o seu irmão, acho que era Pedro, e tinha seu irmão. E ele faleceu. Seu irmão vai ter direito à herança? Lembra? Vamos lá no andar. João tinha descendente? Não. Na enquete eu não falei, não tinha descendente. João tinha ascendente? Não. João tinha quem? Cônjuge ou companheiro. Então, se o João tinha cônjuge ou companheiro, o que acontece com essa linha? Não herda. E é exatamente isso.
vai seguir essa ordem. Como ele tinha cônjuge ou companheiro, o seu irmão não terá direito à herança. Então, o que vai acontecer? Sua cônjuge ou companheira vai herdar 100% do patrimônio de João. Vai herdar 100% do patrimônio de João. E o seu irmão não terá direito a nada. Num outro vídeo eu vou gravar a questão que eu falei que o cônjuge ele poderia concorrer com os filhos ou com os pais. Num outro vídeo eu faço a gravação, mas o objeto desse vídeo o irmão terá direito? Não, justamente por isso. Por quê? No terceiro andar, nós tínhamos herdeiros, que seria cônjuge ou companheiro. Então, se nós temos herdeiros no terceiro andar, no quarto andar, não vai ter beneficiário nenhum. Se o falecido, no caso, antes de falecer, a pessoa quiser beneficiar seu irmão, ele vai ter que fazer um testamento ou fazer uma partilha em vida. Só que eu não aconselho você a fazer um testamento ou uma partilha em vida sem a presença do advogado. Por quê? Testamento, partilha em vida, se ocorrer algum erro, ele pode e será anulado, ok? O testamento ele tem muitas regrinhas que se faltar o preenchimento de uma dessa regra, será anulado. Então vamos supor, você quer beneficiar, depois desse vídeo você vai ver que seu irmão, você é casado, né? Seu irmão não vai ter direito à sua herança, você quer beneficiar ele, não quer deixar ele de mãos abanando, você vai lá e faz um testamento. Se você faz um testamento e não preenche os requisitos, né? não observa tudo que a lei manda conter nesse testamento, seu testamento será anulado. E o que vai acontecer? A sua vontade de beneficiar seu irmão não vai ser atendida. O testamento anulado, quem vai herdar 100% vai ser sua esposa ou seu companheiro ou companheira, ok? Qualquer dúvida, deixa aqui abaixo. E se você estiver pensando em fazer um testamento ou está com uma situação envolvendo aí herança, essas coisas, contrata o advogado da sua especialista, o advogado da sua confiança que seja especialista na área. Já você que é advogado e está com um problema relacionado aí a herança, inventários, regularização de imóvel e queira uma parceria comigo para a gente solucionar esse caso do seu escritório, chame no direct, ok? Um grande abraço e como eu falei, qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que a gente responde o mais rápido possível. Um grande abraço.